Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amados? Hoje o tema que eu escolhi para a mensagem de hoje é riquezas sem valor. Riquezas sem valor. E o texto escolhido de hoje, de Provérbios, é o Provérbios 16:16, que diz assim o texto bíblico, o texto sagrado. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Mais uma vez para fixar, é melhor obter sabedoria do que ouro e é melhor obter entendimento do que prata. Esse texto, ele nos traz uma reflexão a respeito de uma comparação entre o dinheiro, entre as riquezas, entre as coisas de valor material, em comparação, com a sabedoria e o entendimento. Então, quando o texto fala assim, ouro, ele tá fazendo um contraste entre ouro e prata com sabedoria e entendimento, Então, quando a gente pensa em ouro e prata, a gente pode isso sintetizar, resumir em o quê? Riquezas, dinheiro, bens materiais, E quando a gente fala de sabedoria e entendimento, a gente pode entender como o principal disso a sabedoria espiritual, claro, A sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica, o entendimento das coisas do reino, das coisas de Deus, e também a sabedoria e o entendimento das coisas da vida, O entendimento de como agir nas circunstâncias, nas coisas da vida, Então, o que acontece? Muitas pessoas são escravas do dinheiro, Quantas pessoas eu e você não conhece que tem tantos recursos financeiros, mas tem uma vida totalmente quebrada, totalmente destruída, Uma vida mundana, uma vida longe de Deus, uma vida cheia de embaraços na sua família, no seu relacionamento conjugal, na relação com seus filhos, Ou se a pessoa é mais nova, jovem, adolescente, muitas vezes tem recursos, tem riquezas, mas não tem verdadeiros amigos, Só vive cercado de pessoas que prejudica, leva para caminhos tortuosos, Então, esse texto está dizendo para a gente que vale muito mais a pena a gente ter sabedoria, Porque, por exemplo, uma pessoa sábia, ela vai se cercar de amizades que vão agregar na vida dela. Uma pessoa que tem dinheiro, mas não é sábia nas suas escolhas, um exemplo na mesma situação, pode se cercar de pessoas falsas ou de pessoas que vai levar ela para caminhos tortuosos, Então veja bem como a sabedoria, num exemplo aqui, mas isso se aplica em tantos outros exemplos situacionais, Mas veja bem, a sabedoria ela valeu mais a pena, Ela tem uma efetivação muito melhor, muito mais eficaz nas nossas vidas do que a riqueza. E a gente sabe que a riqueza é a raiz de todos os males, E a população hoje vive, fascinada por dinheiro, por riquezas. Quantas pessoas a gente não conhece que são escravas do dinheiro, Escravas de dinheiro ao ponto de se venderem, Hoje a gente vê nas redes sociais quantas jovens, quantas garotas, quantas mulheres vendem seus corpos, vendem suas imagens por conta de dinheiro, Quantos empresários não fazem atitudes erradas
trapaceiam as pessoas, os clientes, trapaceiam os fornecedores, trapaceiam os sócios, né? Por conta de dinheiro, né? Quantas pessoas não entram para uma vida criminosa por conta de dinheiro, né? Então a gente vê que as pessoas elas se destroem, se autodestroem, simplesmente para ter dinheiro, para ter recurso, para ter coisas materiais, né? E quando a gente começa a amadurecer na vida, a gente percebe que é muito melhor você ser sábio e ter o suficiente, né? Não estou dizendo também que a gente não deve almejar ter uma estabilidade, ter uma vida próspera, não é isso que eu estou dizendo, né? O texto não está dizendo isso, que você tem que ter uma vida miserável. O texto está dizendo que é melhor ter sabedoria do que riquezas, né? O que ele está dizendo é assim, se Deus falasse para você hoje aqui, você pode escolher uma coisa, ser milionário ou ser sábio, ter sabedoria. Muitos de nós, ou muitas pessoas, não pensaria duas vezes em escolher ser milionário, né? E o texto está dizendo que o quê? Que se uma situação dessa acontecesse, seria melhor, seria mais proveitoso escolhermos a sabedoria, né? A sabedoria, ela é melhor, ela vale mais do que as riquezas. Então, como diz o tema dessa mensagem, riquezas sem valor. Por quê? Porque riquezas, só por riquezas, sem sabedoria para usá-las, não vale de nada, né? Se você tem recurso, se você tem muito dinheiro, mas você não tem capacidade sensata, entendimento, né, conhecimento, sabedoria para você usar esses recursos de uma forma que te abençoe, que abençoe as pessoas ao seu redor, que abençoe a sua família, que abençoe, né, não vale de nada, né? Então muita gente, na verdade o dinheiro acaba sendo o próprio veículo de destruição dessas pessoas, né? Elas se matam por dinheiro na vida, para alcançar o dinheiro, e quando alcançam, através do dinheiro, o próprio dinheiro destrói elas, né? A família muitas vezes dá desgosto para a família, né? Então a gente percebe isso em vários fatores, né? Várias áreas da sociedade, vários setores da sociedade, né? O quanto o dinheiro entra dentro da mente das pessoas e as escraviza, né? As escraviza. E o dinheiro muitas vezes é a grande porta, né, para o pecado, para uma vida destrutiva, né? Uma vida sem Deus, né? Então, um exemplo muitas mulheres, né? Não, isso, deixa eu até, né, mudar aqui a minha fala, né? Porque não são só as mulheres, tem muitos homens também que são assim. Mas vamos colocar muitas pessoas, né? Seja homem ou seja mulher, acabam às vezes escolhendo, por exemplo, o cônjuge por conta de questões financeiras, né? Quantas pessoas a gente não conhece que se aproxima ou né, entra num relacionamento, muitas vezes casa com uma pessoa porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem recurso, porque a pessoa e aí quando vai viver uma vida a dois, uma vida de casado, não aguenta 6 meses, não aguenta 1 ano, 2 anos, já estoura o relacionamento. Por quê? Porque não teve sabedoria, né? Sabedoria espiritual, sabedoria emocional, né? Sabedoria relacional, social, de convivência, não teve sabedoria. Então o que adiantou, né? Ter dinheiro, ter, né, muitas casas, ter muitos carros de luxo, muitas coisas, muito conforto de luxo, mas se somos pessoas, né? Se o que vai valer mesmo o que conta mesmo é com quem você vai dividir seus sonhos, com quem você vai conversar, né? Os seus dilemas, os seus problemas, porque tudo isso é bem material, né?
Para que ter 30 carros se você pode, se você vai poder dirigir um, né? Não tem como você dirigir os 30, você vai dirigir um, né? Para que você ter tantas casas, se você vai conseguir morar em uma, você é uma pessoa e você vai conseguir desfrutar de uma, né? Então, muitas vezes as pessoas se matam por coisas que elas nem vão conseguir desfrutar, sabe? Então, não estou dizendo que isso é pecado, não estou dizendo que você não pode ter, né? Mas que antes disso você escolha ter a sabedoria, para que se você tiver isso, você possa usar essas coisas de forma sábia, né? E não de forma destrutiva, né? E o texto diz claramente, né? É melhor você ter sabedoria do que dinheiro, do que ouro e prata, né? Então, o resumo assim da mensagem ao invés de você ser milionário e não ser sábio, né? É muito mais proveitoso você ter o suficiente, você ter aquilo que, né, que você consegue desfrutar, né, uma vida estável ali e ser sábio, do que ter muitas riquezas, muito além, muito dinheiro, e você não saber utilizar isso para sua vida, né? Então, essa é a moral da história, né? Esse é o resumo. Ou muito mais vale, né, o pouco com sabedoria do que o muito sem sabedoria, né? Então é mais ou menos essa ideia que o texto tá nos ensinando hoje. Então, valorize mais a sabedoria, né? Valorize mais a sabedoria do que o dinheiro nas suas escolhas, não só conjugal, não só de relacionamento conjugal, mas nas suas escolhas de tudo na vida, né? As pessoas, elas tendem, a sociedade hoje é muito capitalista, as pessoas tendem a fazer escolhas sempre visando dinheiro, e essas escolhas arrebentam com a vida delas, né? Então, nas suas escolhas, né, não só de amizades, não só de relacionamento conjugal, não só questão profissional também, ministerial, seja o que for, né? Quantas pessoas, vamos falar de ministério, quantas pessoas não se perdem por conta de dinheiro no ministério, né? Quantos homens de Deus, pastores, né, muitas vezes não vão para caminhos egoístas, caminhos aonde o dinheiro fala mais alto do que a vontade de Deus, o dinheiro fala mais alto do que o amor às almas, o dinheiro fala mais alto, né, do que o amor às pessoas, do que a causa do evangelho, e muitas vezes se perdem isso, destroem outras pessoas também por conta do dinheiro, né? Então, o dinheiro é algo muito perigoso, né? Voltando, não é que dinheiro é ruim, não é que recursos, se a gente tem a sabedoria para tê-los, é muito bom. Recurso é bom, a gente pode fazer coisas, pode ajudar pessoas, pode criar projetos, né? Agora, a ideia é assim, sem sabedoria não adianta dinheiro. Então, sempre antes do recurso, é preciso ter a sabedoria. E sempre entre a escolha de uma das duas, opte pela sabedoria, né? Então, não gaste seus esforços, né? Não escolha ter dinheiro sem sabedoria, porque você caminhar para essa direção sem sabedoria é autodestrutivo. Então é muito melhor você caminhar para a direção de sabedoria primeiro, né? Juntamente ali com recursos, né? Ou sempre à frente dos recursos, né? A sabedoria. Porque assim você vai conseguir, então, né, fazer o dinheiro te servir, e não você servir o dinheiro e se autodestruir, né, com essa escravidão do dinheiro. Amém? Esta é a minha palavra para você hoje. Se você gostou dessa reflexão, dessa ministração, deixe seu like aí, compartilhe com alguém que você ame, se inscreva no canal, né? E é isso. Tamo junto, um grande abraço, que Deus te abençoe.